Você talvez já tenha contratado um SDR, um BDR que foi a sua pior contratação. O cara não ligava, não prospectava, era preguiçoso pra caramba e no final das contas você só gastou dinheiro. Eu sei que isso acontece porque eu tenho vários clientes que já passaram por isso, mas nesse vídeo aqui eu quero te falar 7 perguntas que, se você fizer em uma entrevista de um SDR, um BDR, você vai contratar uma máquina de vendas para sua empresa. Bora pro vídeo e bora destruir metas. Para mim, a maior habilidade que um SDR precisa ter não é ser comunicativo, ser inteligente, ser proativo. Tudo isso é muito importante, mas tem uma habilidade, uma soft skills que esse SDR ou esse BDR precisa ter para que ele de fato vire uma máquina de vendas, que é ambição. Trabalhar como SDR, como BDR, como vendedor é desafiador e exige uma rotina muito difícil. Por isso que, se a pessoa não tiver grandes motivos para trabalhar com vendas, dificilmente ela vai se dar bem nessa função. Vendas é aquilo, você tem um baita estresse, uma baita pressão, você necessita de usar muita energia no dia a dia, mas é muito recompensador financeiramente no final das contas. Por isso que, se você não tiver uma pessoa ambiciosa, você com certeza vai trazer uma pessoa peso morto e uma pessoa morna para sua operação de vendas que não vai te ajudar. Então a primeira pergunta que eu faço numa entrevista para um SDR, para um BDR é: o que você quer conquistar na sua vida? Através disso eu consigo avaliar o quanto essa pessoa é ambiciosa ou não. Quando eu vou contratar um SDR ou um BDR, eu gosto muito de procurar uma pessoa que não seja tão nerd, mas que também não seja tão desenrolada. Eu gosto muito de uma pessoa que tem o que eu chamo de inteligência das ruas. A inteligência das ruas é aquilo que você não aprende numa faculdade, é aquela inteligência de se virar numa situação difícil, de conseguir tomar decisões por conta própria. Caso você não tenha um conteúdo disponível, você vai atrás e consome esse conteúdo de alguma forma, ou seja, é aquela inteligência que não é ensinada numa sala de aula. Basicamente, aqui a pergunta que eu faço para essa pessoa é: se você tivesse há 90 dias sem bater meta na minha empresa, quais ações você tomaria para chegar na meta no mês que vem? Um SDR ou um BDR, ele precisa ser muito curioso, tanto no dia a dia dele, para que ele aprenda mais sobre a profissão dele, para que ele também tenha um bom resultado prospectando outros clientes. Quanto mais você sabe do cliente antes de ligar para ele, mais resultado você vai ter na sua prospecção. Então é muito importante que você traga um SDR, um BDR que tenha curiosidade. E aqui a pergunta que eu sempre faço é: vamos supor que daqui a 30 dias você precisasse me apresentar um planejamento financeiro para minha empresa. O que você estudaria e como você faria para aprender essa habilidade? Um bom SDR, um BDR, ele é uma pessoa desenrolada, ele é uma pessoa comunicativa, que faz amigo fácil, que de fato consegue se relacionar muito bem com as pessoas, porque ele precisa ter uma das principais habilidades num processo de vendas, que é o rapport. E aqui a pergunta-chave é: como você constrói relacionamento com uma pessoa que você nunca viu na sua vida? Um SDR, um BDR precisa ser uma pessoa com uma alta capacidade emocional e resiliente. Ele vai receber muitos nãos, ele vai escutar algumas coisas que ele não gostaria de escutar no dia dele de algum cliente que não acordou muito bem. Então é muito importante que a gente consiga trazer um SDR, um BDR que tem uma inteligência emocional aguçada. E a pergunta que eu sempre faço aqui é: me conta alguma vez que você recebeu um feedback negativo, qual foi esse feedback negativo e como você reagiu a esse feedback? Um SDR, um BDR precisa ser muito resiliente. Basicamente, ele precisa conseguir sair de uma ligação que ele acabou de tomar um não e não deixar que isso afete a sua energia no dia a dia e já ir para a próxima ligação para que ele consiga um sim. Eu preciso entender o quanto ele é resiliente para receber uma rejeição e conseguir voltar ao estado normal como se nada tivesse acontecido. E a pergunta que eu faço é: vamos supor que você foi almoçar aqui no nosso dia de trabalho e durante a sua manhã inteira você não conseguiu agendar nenhuma reunião. Você recebeu mais de 50 nãos e foi até xingado no telefone. Qual seria a sua atitude na parte da tarde? Um SDR, um BDR precisa ser uma pessoa muito didática, que consegue explicar coisas com muita clareza. Por isso que é muito importante que você entenda o quanto esse SDR vai conseguir se comunicar com um cliente que talvez não entenda muito bem sobre o produto ou serviço que ele vai vender. E a pergunta aqui é: como você explicaria sobre algo complexo para uma pessoa totalmente leiga? Eu sei que eu falei 7 aqui, mas eu tenho mais uma 8ª pergunta aqui que é super importante, que eu quero deixar de bônus nesse vídeo. Mas antes de eu ir para a 8ª pergunta, vamos fazer um combinado? Curte esse vídeo aqui para você me mostrar que esse conteúdo fez sentido para você e para a gente mostrar para o YouTube que isso aqui de fato é um conteúdo de valor que te entrega valor. E o mais importante, eu tenho certeza que se você fizer essas perguntas aqui numa entrevista com SDR, com BDR, dificilmente você
vai contratar uma porta para sua empresa aí que não vai agendar nada. Você vai contratar um SDR, um BDR faca na caveira. Um SDR ou um BDR é uma pessoa que vai trabalhar com um grande volume de atividades por dia. Ou seja, nós precisamos de uma pessoa muito organizada no seu dia a dia. E a pergunta que eu faço aqui é: como você organizaria e priorizaria as atividades mais importantes em um dia cheio de trabalho? Contratar um SDR, um BDR não é uma tarefa fácil, ainda mais em momentos onde todo mundo quer contratar um pré-vendedor, mas eu tenho certeza que se você fizer essas 8 perguntas aqui no processo de entrevista, você vai conseguir contratar um SDR que vai te dar resultado aí na sua empresa. Fechado? Curte esse vídeo, deixa um like aqui, comenta aqui nesse vídeo para eu saber qual que é a pergunta que você mais gostou e ó, tamo junto e bora destruir metas. Vamos!